Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do Emmanuel, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Rodrigo. Vamos ver uma parte aqui associada a reações químicas, tá? Essa aula é do 9º ano, é uma continuação. Então, quando a gente falou de reações químicas, a gente falou da interação entre elementos químicos. Então, isso caracteriza uma reação química. Uma reação química ela pode ser por adição ou ela pode ser por quebra, né? Aqui a gente vai ver o seguinte, a gente tem dois elementos associados, né, o carbono e o oxigênio. Quando a gente tem uma equação química, esse lado esquerdo aqui a gente chama dos reagentes, certo? Os reagentes, como o nome já está falando, eles vão reagir, eles vão fazer uma relação entre eles. No caso do carbono e o oxigênio, a relação entre eles é a forma que a gente chama de gás carbônico. E isso aqui é o produto, certo? Então, sempre numa reação química, você vai ter o lado esquerdo, que são os reagentes, normalmente são átomos separados, certo? Elementos separados, e o produto, que é a estrutura de ligação entre eles. Bom, quando a gente fala de reação química, pelo menos o que vem na minha cabeça primeiro, é a transformação de oxigênio em gás carbônico, né? Pelo processo de inspiração e expiração, e o processo de fotossíntese, que falando de maneira bem simplificada, seria a transformação do gás carbônico em oxigênio. Então, aqui a gente tem estruturas claras de reações químicas, tá bom? Lembrar disso aqui, né? Reagente e produto. Além disso, a gente vai ter outra caracterização aqui nessa equação. A gente vai ter sempre as letras identificando qual é o estado físico daquele elemento, né? Sólido no S, G no gasoso, L no líquido, e o AQ significa substância dissolvida em água. Então, normalmente é um soluto, certo? É uma substância que tem um soluto. Lembrando que a água em si é um solvente, certo? Porque ela dissolve algo. E quando soluto, vai ser dissolvido. Outra coisa interessante são esses números aqui que a gente vai ter na equação. O número menor, que esses números aqui, ele representa a quantidade de átomos que a gente vai ter especificamente de um elemento. No caso aqui, ó, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. E esse número maior aqui, ele representa a quantidade multiplicada do número menor, certo? Então, aqui, se eu tenho 2 hidrogênios vezes esses 2, eu tenho 4 hidrogênios na equação. Aqui, se eu tenho 1 oxigênio, né, porque quando não tem nenhum representa 1, vezes 2, eu tenho 2 oxigênios na equação. Certinho? Além disso, o que a gente pode comentar? O processo de fotossíntese, como eu tinha falado, é uma reação química. Ele é um processo que vai ter estruturas formadoras em relação entre os elementos. Ele vai ter gás carbônico e água como seus reagentes, né? Lembrando que a gente tinha falado, e a gente vai ter glicose e gás oxigênio como sendo o que? Os produtos, tá bom? Então fica essa introduçãozinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula aí.